Why do you come here? And why do you hang around? Alô? Tá funcionando. Bom dia a todos e todos. Queria agradecer novamente pela presença e muito especialmente, na verdade, agradecer a presença da ministra Aniele Franco para conversar aqui hoje com a gente. A nossa primeira ministra num evento anual da Associação de Mulheres no Antitruste, então é uma honra enorme. É um prazer muito grande, também uma responsabilidade muito grande, porque nós sabemos quanto a gente precisa aprofundar, e é objetivo do IA fazer isso, as discussões não só de diversidade de gênero, mas também as discussões de diversidade racial dentro da associação e no universo do antitruste como um todo, que, né, como todos nós sabemos, está muito, muito longe de ser um universo particularmente diverso. Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para a ministra, de novo, agradecendo enormemente a presença e a disponibilidade. Muito obrigada. Oi? Ai, tomara que eu não arrebente um cabo desse de DP, não vai, não. Misericórdia. Imagina. Bom dia, gente. É uma honra estar aqui. Ainda mais com Marcela, que eu carinhosamente, né, tenho o prazer também de chamar e a intimidade de falar como amiga, mas, acima de tudo, de estar aqui num auditório, majoritariamente, perdão aos homens, mas cheio, né, de mulheres, e é sempre muito importante nessa nossa caminhada se conectar e se reconhecer, né, nesses espaços. Eu sempre gosto de começar me apresentando, né, em todos os lugares que eu tenho passado nesses últimos anos. Então, eu sou Aniele Franco, eu sou mãe de 2 meninas, jogo vôlei desde os meus 8 anos. O esporte abre portas para mim, né, para conquistar muita coisa na minha vida. Sou irmã da Marielle com muito orgulho. Costumo dizer que eu estou ministra da Igualdade Racial, porque esse lugar ele não define quem eu sou, né, embora seja um cargo super importante, eu estou. Sou filha de uma mulher nordestina, de uma mulher que se formou advogada, e o sonho dela era que eu fosse advogada, e era para eu ter escutado a minha mãe. E ela era o sonho que eu e minha irmã fôssemos advogada. Mas não, eu fiz letras, fui jogar vôlei com 16 anos nos Estados Unidos, e aí fiz 4 faculdades, 3 mestrados, estou no doutorado. Eu sou formada em inglês, literatura, português e jornalismo na graduação, e no mestrado eu fiz relações étnico-raciais, em inglês e jornalismo também. E hoje o doutorado, que não tem nada a ver, é linguística aplicada, que eu amo estudar linguística. E comecei com um projeto, agora já é outro, enfim. Venho da favela da Maré, né, e sou uma das exceções da minha família de ter chegado à faculdade, de ter um mestrado, assim também como era a Mari, e de estar no doutorado, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, quero agradecer a Má também por ter me convidado. Eu acredito muito que qualquer que seja a nossa luta, ela tem que ser uma luta coletiva. Então, essas trocas nos fortalecem também demais, né? Até brinquei com ela, falei, não vou falar em inglês o termo, né, o antitrust, mas a gente fala no português, porque, embora, né, seja um tema
tema, né, que predominem pessoas da economia e do direito, eu acho que é um tema que precisa ser debatido e falado. E cada vez que a gente está trocando experiências em espaços que precisam cada vez mais ganhar diversidade, né, entender de uma vez por todas que as mulheres estão mais do que preparadas para serem protagonistas das suas histórias, eu sempre trago um pouco dessa vivência do olhar de cima para baixo. Quando eu falo de cima, é da minha vida, né, do exemplo, né, do que a gente passou e passa, para onde nós estamos hoje no governo e por que pautas como essa são tão importantes. Como eu falei no início, né, eu consigo muita coisa por conta do esporte e eu nunca imaginei que, a menina de 16 anos ia sair da favela da Maré para jogar nos Estados Unidos, e eu fui para ficar 2 anos, ficando 12 anos, perdão. E nesse momento muita coisa começou a fazer sentido na minha vida, porque eu nunca tinha estudado inglês, eu estava sempre em escolas públicas e tal, e eu comecei a ter um entendimento muito também político por conta da minha família, que, né, era uma família politicamente muito letrada, mas também do dia a dia, né? E por que eu estou falando isso? Porque uma vez que você toma consciência racial, ou que você toma consciência da diversidade, eu tenho certeza que se eu abrir aqui o microfone para as mulheres que estão aqui, né, perdão, e pedindo licença aqui aos homens também, mas se eu abrir o microfone, cada uma vai ter uma história para contar de algum momento que teve que se reafirmar ou que teve que demonstrar que era capaz e estava pronta para estar naquele lugar. E essas experiências foram experiências que conseguiram me fazer moldar estar aqui. Mas teve uma das experiências que eu não desejo para ninguém, que foi quando acontece o caso com a Mari. Então, naquele dia que assassinaram a minha irmã, eu não deixei que a minha mãe, ou meu pai, ou minha sobrinha fossem até o local. E por que eu estou falando isso? Porque eu achei que esse momento era um momento que talvez fosse um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Embora eu tivesse passado por 12 anos nos Estados Unidos com assédio, né, com racismo, com várias outras coisas, mas encontrar a minha irmã, que era minha melhor amiga, né, da maneira que ela estava no dia do assassinato, com 5 tiros na cabeça, para mim foi o momento mais difícil. E dali em diante, eu tive que virar uma chave de pensar por onde eu queria caminhar na minha vida, mesmo já tendo passado por tantas coisas. E aí eu tomei essa decisão de que lutaria, né, de justiça pela Marielle, mas lutaria por aquilo que eu acredito, pelo que me move, que foi o que me fez estar aqui nesse governo também, que foi o que fez eu sair com, enfim, 16, 17 anos, pintada com a cara, votando no Lula, fazendo campanha para o Lula, porque eu tinha aquele entendimento da importância de um governo humanitário, diverso e tal. E quando eu chego dentro do governo federal, no ano passado, a gente se depara com um cenário muito difícil para as políticas de igualdade racial, mas, acima de tudo, também difícil para as mulheres negras, né, para as mulheres trans, enfim, mulheres quilombolas, indígenas, tudo aquilo. A gente entra, né, numa agenda no país onde a gente precisava deixar e pensar um compromisso de Estado e não somente um compromisso de governo, porque, óbvio, muda a gestão, muda quem está ali e os desafios, às vezes, eles aumentam ou não. E tem uma coisa que eu tenho muito falado desde esse início, é que, assim, não é possível que a gente promova, né, um desenvolvimento sem promover igualdade racial e sem promover, de fato, o enfrentamento às distorções de raça, né, às distorções de gênero e território que existem no nosso país. Então, quando a gente senta num tema como esse, que é um tema estratégico do Brasil, a gente precisa pensar nesse desenvolvimento econômico e social. Eu acho que as duas coisas, ou as várias coisas, caminham muito juntas, assim, e é isso. Quando a gente fala desse desenvolvimento, é melhorar a vida das pessoas em vários aspectos, né? E o ótimo nisso tudo é que, quando você vem de uma experiência como a que eu vim, de, né, enfim, sair de casa às 4h30 da manhã com a quentinha para jogar vôlei, para estudar, chega no meio do dia, o calor do Rio de Janeiro, a quentinha estragava, azedava, você ficava sem ter o que comer, não ter dinheiro para comprar, e você hoje está nesse lugar, e, né, assim, acho que molda muito e faz muita diferença quando você chega num espaço desse de poder para pensar o quão importante é olhar para quem não está aqui. E aí começa uma série de questões que a gente precisou desenvolver no ano passado, né, falando um pouco mais para a nossa área, para avançar, que existiam emergências e a gente precisava abarcar essas emergências. Então,
saúde, educação, território, empregabilidade, né, a própria diversidade. Vocês lembram que começou uma discussão muito grande no ano passado sobre a ministra negra no STF, então era uma obrigação nossa também abarcar e falar, olha, estamos prontas, né, a hora que tiver essas oportunidades, que tiverem oportunidade como essa, nós estamos aqui. E, assim, para deixar claro, eu amo Flávio Dino, eu entendo perfeitamente aquela escolha, mas até o próprio presidente, ele sabia que o meu papel era falar algo que eu defendia. Então, não adianta estar num lugar como esse e também ir contrário ao que você acredita e ao que você defende. Então, várias vezes sentamos com empresas, várias vezes as pessoas falavam, Aniele, a gente quer muito criar aqui um programa de aceleração e de incentivo para pessoas negras no espaço de poder, empresas privadas, nananã. E eu sempre fazia a mesma pergunta, gente, que era, ok, vocês querem criar, mas o que vocês vão fazer para permanecer? Por que eu estou falando isso? O número de pessoas que nos procuram para denunciar, olha, eu entrei numa empresa X e tá ótimo, eu sou o único pretinho daquela sala, ou a única pretinha daquela sala, mas não deixam eu comer no refeitório. Tá. O meu também? Tá. E as pessoas perguntam, olha, estou passando por situações assim, assado. Eu pergunto para eles, e a política para a permanência? É como a lei de cotas, assim, abrindo um parênteses. Não adianta só você colocar os estudantes dentro da universidade se você não vai ter uma política de você pensar a permanência desses estudantes, porque são os que não conseguem ter dinheiro de passagem, que não têm o que comer, como aconteceu comigo. E aí muitas empresas falavam assim, Aniele, a gente não tem. Eu falei, então vamos construir juntos? E aí começa, né? Começa o Pacto pela Igualdade Racial, começa o Banco do Brasil vindo, por exemplo, com a gente para somar, o Conselhão, né, que é hoje comandado, liderado pelo ministro Alexandre Padilha, que também pensa nisso. Então, tudo muito se encaixa e a gente também, ao mesmo tempo, tendo que dar conta de produzir esses dados e pensar as políticas públicas para isso. De olhar para frente, né, mas também deixando um legado no presente, assim, de pensar como que a gente consegue sair daqui a 1 ano e pouco, 2, deixando algo feito para isso. Então, a gente tem trabalhado muito para avançar, né? A gente lança esse ano, né, que foi comandado pela ministra Simone Tebet, né, uma agenda transversal que vem do PPA, mas ela puxa ali no MPO e saem de várias agendas, inclusive pela primeira vez sai a agenda transversal de igualdade racial, né, que envolve várias outras pessoas também junto conosco. A gente, quando estava na CWS, quando a gente foi para o Fórum Afrodescendente da ONU, a gente leva as pautas e outros países assim, nossa, que incrível, então como é que a gente faz para ter aqui também? Vamos falar um pouco sobre isso e tal. Mas eu acho que um grande legado e uma grande adesão que teve de tudo que a gente tem feito foi nessa área empresarial. Assim, eu acho que eu me orgulho muito de ter conseguido construir isso a várias mãos. Muito porque não era algo que a gente estava inventando, isso já existia, mas nunca, de fato, tinha sido, talvez, tocado adiante, levado adiante para pensar um plano de trabalho, uma estratégia e tal. E isso eu acho que vai ficar de marca, sabe, Mar? Eu acho que fica num legado, assim. Então, eu também sinto que um ambiente que toda vez que nos convidam para falar, esses ambientes que tem de igualdade racial, de gênero, né, a gente precisa cada vez mais reafirmar a importância do quanto isso tem sido construído de maneira diferente agora. Então, ok, eu sei que a gente começou o governo com 10 ministras, né? E, assim, isso era inédito. A gente nunca teve uma presidenta do Banco do Brasil mulher. Então, a primeira vez, né, em vários anos, ou uma ministra da Saúde mulher também. E isso também fez uma grande diferença. Eu acho que a gente tem construído, trabalhado pautas juntas para que estimule ações cada vez mais. Não só o MIR, não só, né, eu estou falando de ministérios específicos, mas também outros, assim. Então, tanto a pauta da diversidade das empresas, né, com várias parcerias firmadas. Eu já citei o Banco do Brasil, mas eu acho também que é importante firmar para empreendedoras negras. E isso foi um ponto que eu acompanhei pessoalmente, porque na pandemia muitas das mulheres negras, né, e eu estou fazendo um recorte de Rio de Janeiro, que era onde eu morava durante a pandemia, que as mulheres negras estavam se inventando ali, se reinventando, perdão, para sobreviverem.
Então, eram as mulheres negras de várias ONGs e empresas e diversidades, enfim, que estavam ali dando, né, comida, alimentação, material de higiene e tal, para que sobrevivessem, e também vendendo doce, fazendo uma costura, para que elas conseguissem passar por aquilo ali, né? E eu, como sou fruto de bolsa de estudo, também a gente cria intercâmbios, a gente cria bolsas de estudo, pensando muito, tanto em mestrado quanto universidade, pensando em professores, é isso. Eu comecei a dar aula com 17 anos, lá nos Estados Unidos, e teve um período da minha vida lá que eu fiquei de tradutora de uma penitenciária. Então, durante quase 6 anos, mais ou menos, eu morava no Texas e depois eu fui para Carolina do Norte, e eu atendia pessoas que saíam do Brasil, né, cidadãos que iam daqui para lá, que tentavam entrar ilegalmente. E quando eles eram presos, eu pegava o relato deles, escrevia em português, traduzia para o inglês e mandava para a imigração. A imigração respondia de volta à penitenciária e eu passava para eles, retraduzia, né, para eles. E muitos meses da minha vida, anos, na verdade, eu era professora de 7 às 7 da noite e depois eu dava aula particular. E isso também fez com que, nesse lugar, nesse espaço, pensasse também as bolsas de estudo para professoras, pensasse as bolsas de estudo para alunos, né, e pessoas que nunca pensaram em se manter ou ter acesso, por exemplo, a isso, aqui nesse espaço. Então, uma parceria que nós tivemos com o Google no ano passado, e por acaso também na terça-feira agora, eu participei de um jantar com o vice-presidente do Google, que é um homem negro, falando sobre inteligência artificial. E todo mundo estava fazendo várias perguntas para ele, e a minha pergunta para ele foi muito simples, assim. Eu falei, o que eu mais me incomodei na fala e na sala era que, numa mesa com 20 pessoas, eu e ele éramos as pessoas negras da mesa. E para um assunto que está caminhando para o mundo. E aí eu pergunto para ele, eu falei, James, eu estou entendendo que vocês estão avançando muito nisso, mas como não deixar ninguém para trás? Como que a gente fala de inteligência artificial no Brasil, de fake news, né, de onde as mulheres têm sido muito vítimas, né, desses ataques de construções mentirosas e tudo mais, mas sem deixar ninguém para trás, porque é um país que a cada 25 minutos mata ou violenta algum jovem negro, jovem ou um jovem. E isso tem dados, isso é comprovado. E ele falou, a gente tem muitas iniciativas e tal, mas assim, a minha pergunta era para trazer esse incômodo. É que nem quando a gente tem todos os assuntos muito importantes e pertinentes do país sendo decididos por homens, por maioria homens, como, por exemplo, aquilo que atinge os nossos corpos, que não é o ideal. Então, como que a gente se coloca e o que a gente pode fazer para ser feito? E eu sei que tem muita gente, quando a gente fala, se incomoda com isso, de falar, mas será? Mas os homens não. É óbvio que os homens são os aliados, né? Óbvio que são, isso é importante, tanto no feminismo quanto para qualquer outra coisa. Mas a fala é que, para entrar uma mulher, muitas vezes alguém tem que ceder. E eu acho que a gente está um pouco cansada disso, a gente não quer ceder, a gente quer entrar porque a gente é capaz de entrar. E é isso que a gente tem falado e reafirmado, não só na política, quanto fora. Então, cada passo que a gente deu, e aí já indo para o final, porque professor a gente gosta de falar, né? Ainda mais quando a gente está assim com uma plateia atenta. Brincadeira. Mas cada passo dado, né, tem muita coisa que eu me orgulho muito mais a gente pensar a diversidade desses espaços, que é não só o pacto, não só, né, as empresas aderirem o pacto, não só a renovação da lei de cotas no ensino superior. Eu sou fruto de cotas, né? Eu entro na UERJ depois que eu volto dos Estados Unidos como cotista. Agora a gente está também ali na briga, na articulação, na incidência para renovar a lei de cotas no serviço público, que também abre muito espaço, e isso não pode ser esquecido em hipótese nenhuma. Está agora, né, na Câmara dos Deputados, a gente consegue passar pelo Senado, também com muita luta, mas chega agora na Câmara e também a gente vai seguir. E eu sempre gosto de dizer que a diversidade, quando a gente tem a oportunidade e de você entender o letramento racial, não é para tomar o espaço de ninguém. Eu acho que isso é muito importante, porque tem muita gente que se sente incomodada quando a gente fala, será que pessoas brancas não podem falar? E aquele termo lugar de fala, porque não é sobre isso. Cada pessoa tem o seu lugar de fala em todo lugar que ocupa. Mas é a gente pensar por que o nosso país naturaliza tanto, por exemplo, quando um jovem ele é assassinado com um tiro de fuzil no peito na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Por que esse país não parou?
Por que as pessoas não se incomodam com isso? Por que quando uma vereadora é assassinada com 5 tiros na cabeça e rola uma comoção de um lado, as pessoas julgam do outro lado porque a pessoa defendia politicamente uma outra coisa? Por que quando um pai abusa de uma menina dentro do hospital, numa cama de uma UTI, esse país não para? Assim, são perguntas que acho que a gente precisa fazer cada vez que você entra no seu lugar de espaço de privilégio, que você senta numa mesa, que você tem como mudar a vida de alguém, que a gente precisa cada vez mais se fortalecer e olhar e pegar na mão da amiguinha e falar: Marcela, a gente está junta. Não, vamos lutar. É isso, independente de onde ou do que você faça. Então, acho que esse é um pouco do papel político que eu me sinto na obrigação quando a gente pensa a diversidade como um todo. Quando a gente pensa não só, por exemplo, no ano passado, quando eu falei, gente, a economia é muito importante, sim, vamos falar com as mulheres negras. A Roseli, não sei se ela veio, ela vai vir ainda. A Roseli é maravilhosa e é uma das poucas economistas negras que a gente tem no país. E as pessoas falam assim, não, mas eu não queria ter essa segregação, não queria falar. A gente estava na transição juntas e eu falo assim, você está perdendo, porque é ótimo você ouvi-la. Então, eu fico muito com umas frases, né, que me movem. E Carolina Maria de Jesus, ela fala assim, toda vez que eu cheguei a algum lugar, que eu falei alguma coisa, disseram que eu tinha sorte. E eu falava para eles que eu não tinha sorte, eu tinha audácia. Para a gente estar nesses espaços, sendo mulheres, e eu não estou nem agora fazendo esse recorte, mulheres no geral, a gente precisa ter audácia. E como eu iniciei a minha fala, eu tinha algumas opções quando aconteceu o que aconteceu na minha vida. Eu era professora em 5 escolas e eu estava feliz, mesmo com toda a barulhada das crianças gritando no meu ouvido, aquelas melecas correndo, aquilo tudo que a gente tem, professor, que é aquilo mesmo. Eu estava feliz, porque eu amo ser professora, e eu sou professora desde os 17 anos com muito orgulho. Mas eu tinha que ter uma escolha na minha vida, porque eu vi a minha irmã ser criada, eu vi o quanto que a minha mãe batalhou, eu vejo o quanto que eu batalho, eu vejo o quanto que a Mari também batalhou para estar ali, eleita, né, democraticamente, e ser apagada como um papel, como agora saiu a delação dele contar isso, mas isso sirva, e que assim que serviu para mim, que sirva para outras mulheres, para que a gente se impulsione. Que sirva para que, seja no antitrust, seja no governo, seja no escritório de advocacia, seja na sala de aula, para que a gente olhe umas para as outras cada vez mais e pense, talvez o que ela esteja passando, eu também vá passar, ou já passei. Então, aqui a gente vai se ajudar, aqui a gente vai fazer com que isso seja diverso. Não existe uma disputa, não ao meu ver. É óbvio, cada um tem o seu ego, cada um tem o seu sonho e ambição, mas eu acho que, no fundo, a gente, infelizmente, ainda vive num país que odeia mulheres. A gente ainda vive num lugar onde as pessoas, de fato, te olham com cara de nojo, ou quando você entra e fala assim, ministra de quê? Isso é de ministra de quê? Assim, ainda acontece. Ou você chegar para dar uma palestra e falar assim, você traz uma aguinha para mim? Aconteceu isso comigo. Traz uma água para mim? Fala, não, mas eu vou subir para a mesa. Você? Era só o que faltava agora, a favelada achar que fala inglês. Assim, e é o tempo inteiro isso. É de uma violência que você passa, sem falar dos assédios, mas assim, é de uma violência tremenda. E o que a gente pode fazer para isso, sabe? Além de criar projetos como esse, como que a gente se apoia, como que a gente se ajuda? Cada política pensada nesse lugar tem que ser uma política que a gente avance e, de novo, né, que a gente consiga viver numa plenitude, num projeto político de país onde sejamos livres verdadeiramente, né, livres, assim como Audre Lorde diz, mas também que a gente possa deixar não só para nossas filhas, mas para as netas e para as futuras gerações que virão. É isso, gente. Obrigada. Bom, queria, enfim, só fazer talvez algumas reflexões aqui sobre a fala da ministra, também nesse contexto da nossa associação, né? No fundo, eu acho, Aninha, que, enfim, a gente surge, né? E eu não fui uma das criadoras da associação, o que na época era só um grupo de WhatsApp, basicamente, cadê a Amanda? Ou, enfim, eu não estou vendo todo mundo daqui, mas a gente teve pessoas que, naquele momento, né, a Amanda, a Leonor e a Juliana se uniram
exatamente nessa premissa de que, assim, olha, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se ouvir, a gente precisa se apoiar. E acho que um desafio que a gente enfrenta hoje é exatamente como institucionalizar isso, né? Como, assim, ir além. Tudo bem, a gente criou uma rede de apoio, tem muita coisa ainda para fazer, mas como que a gente pode fazer com que isso chegue a mais pessoas, com que as pessoas efetivamente se sintam parte desse movimento também, e que a gente acolha, talvez, especialmente, as pessoas mais diversas que estão chegando agora, até por conta, né, enfim, de todas as políticas públicas que você já mencionou, que estão chegando agora, né, e que vão precisar desse apoio para se manter no meio, para crescer no meio, para chegar em posições de liderança. A gente ainda tem, né, dentro do Antitruste, assim, todo mundo aqui sabe, quando o Antitruste tem muitas mulheres, felizmente, mas a gente ainda tem uma prevalência enorme nos cargos de autoridade, né, nos cargos mais altos. Quanto mais você vai subindo, a gente naturalmente tem mais homens. E isso é um desafio ainda. A gente ainda tem que romper essa barreira, né? Enfim, toda a discussão do teto de vidro, que todo mundo sabe, isso é verdade no setor privado, isso é verdade no setor público também. Enfim, a gente tem todos esses desafios. Então, acho que um dos papéis também que a gente procura aqui como associação desempenhar é se abrir para essa discussão. Fala, bom, a gente quer também aprender. Porque é isso, eu sou uma mulher branca, eu tenho infinitas, enfim, falhas de formação, inclusive, para aprender sobre diversas outras diversidades. E acho que tá tudo bem, né? Assim, não tem problema, desde que a gente reconheça isso e que a gente busque suprir isso, que a gente procure aprender e a gente venha de um lugar até de humildade mesmo, né? De falar, gente, tá tudo bem, né? Vamos se ajudar aqui. Isso é muito importante. Então, o IA está aqui para ajudar no que puder dentro do nosso pequeno mundinho nesses desafios, mas acho que com uma vontade muito grande de fazer parte de alguma solução, né, de algum avanço. Então, queria de novo agradecer imensamente. Não sei se você quer fazer alguma última consideração antes da gente encerrar, mas, de novo, assim, muito obrigada. A gente está aqui absolutamente à disposição também para fazer parte da construção dessas políticas e, enfim, às vezes só para segurar a mão uma da outra também e falar, gente, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, acho que é isso, amiga. Acho que não tem muito mais o que falar, mas eu acho que alguns pontos importantes do que você acabou de trazer, eu acho que... vários acho que, né? Eu falei. Mas a importância de darmos sempre esse primeiro passo nessa construção, sabe? Óbvio, ninguém nasce sabendo, né? E muitas vezes também nesse nosso processo, desde adolescente, talvez, você olhava e ficava assim, vou dar um exemplo básico. Quando eu jogava vôlei no Botafogo, eu era a única menina que vinha da Maré. E aí tem um túnel, né, que corta ali, Zona Sul, Zona Norte. E quando eu atravessava o túnel, para mim, era uma outra realidade. Quem conhece o Rio de Janeiro aqui, talvez vá visualizar isso. Eu vinha Avenida Brasil, várias favelas, aí passava o túnel, a brisa mudava, né? Cheirinho da praia, falava, pô, deve ser legal morar aqui e tal. E todas as minhas amigas do Botafogo, na época, eram da Zona Sul, com exceção de duas que vinham do Meier e outras duas que vinham do Meier e eu da Maré, de Bom Sucesso. E teve um amigo oculto e inimigo oculto. Eu acho que eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, ou menos. Mas foi antes dos meus 15 anos, com certeza. E teve um amigo oculto e inimigo oculto. Aí eu ganhei, de inimigo oculto, um pote de creme. Pote de creme de cabelo. Aquele creme bem cheiroso, aqueles creme que vende na farmácia, assim, que vem aquilo e tal. E ganhei uma blusinha e tal. É óbvio que eu não entendi aquilo, gente. Eu não entendi aquilo, né? Mas, assim, tinha aquelas piadas de tipo, seu cabelo é muito ruim, seu cabelo é feio, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei em casa, a minha irmã pega o pote e fala assim, caraca, um potão de creme, né? Vamos dividir para todo mundo, para as amigas, tudo. Aí ela começa a dividir o pote de creme para as vizinhas, para as minhas primas, para mim e para ela. Mas depois, eu pensando naquilo, eu falei, caraca, a menina me deu de inimigo oculto um pote de creme, assim, depois de muito tempo, depois de estar nos Estados Unidos, depois de, né, ter acesso a várias outras coisas e tal. Eu também não nasci sabendo, né? E a minha mãe e a minha irmã falavam assim, tá vendo que filha da mãe deu um creme para minha filha? Não sei o que, aquela coisa de ficar com...
Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez elas já tinham passado por tantas violências que quando aquilo ali foi, ela quis me explicar assim, olha, isso aqui foi uma violência, mas a gente vai fazer do limão uma caipirinha ou uma limonada e vamos nessa. Então, muitas vezes a gente não sabe e eu acho que não é vergonha quando você não sabe. Como professora também, como aluna que eu sou, eu acho que o importante é a gente trocar mesmo e falar. E ter dúvida e falar, poxa, eu li um livro tal que fala sobre isso. Como é que a gente pode fazer para ajudar? Pô, eu tenho um projeto. Como é que eu posso levar para o fulano de tal, ou para o ministro tal? Ou para... Assim, eu acho que esse movimento que vocês fazem de sair de um grupo do Zap e ter encontros, né? Mas também de chamar e trocar com outras pessoas, eu acho que ele é essencial, amiga. Acho que não tem como a gente não pensar que são essas soluções e que são esses passos dados também, né? E muitas vezes por mulheres que vão fazer aí a gente ter um país melhor, mais digno, mais justo para a gente. Gente, foi um prazer estar aqui. Eu sei que está na hora do almoço, eu não quero mais prender ninguém. Bom, gente, então, para a gente não ficar entre ninguém e o almoço, voltamos às 2h. Obrigada.